fazia cuca. E isso foi se tornando, a gente chegava na casa dela, a expectativa de comer essa iguaria, né? Necessidade de contar a história da cuca, que é uma entre tantas que minha mãe cultivava assim no nosso imaginário gastronômico, no nosso imaginário de criança. Eu lembro que eu não desgrudava dela, então eu estava sempre, onde ela ia fazer qualquer coisa, eu estava lá, né? Estava junto com ela. E a curiosidade, né? E a cuca sempre significou festa, comemoração, confraternização. E eu tenho uma lembrança de um aniversário meu, foi o primeiro que foi comemorado, assim, que ela deixou que eu chamasse coleguinhas na escola e tal, que era cuca e que suco de uva. Sério, era isso. E era uma alegria sem fim. Então a cuca, ela fazia parte dos natais, das festas de final de ano. Qualquer ocasião especial, minha mãe fazia cuca. E isso foi se tornando, a gente chegava na casa dela, a expectativa de comer essa iguaria, né? Era grande e é uma coisa que emociona porque a Silvina, né, era uma quituteira de mão cheia, né? E isso emociona a gente porque ela não deixou que se perdesse, porque como boa quituteira, ela era uma mestra extremamente exigente. Então, eu demorei anos para fazer uma cuca igual que minha mãe fazia, né? Muito tempo. E eu comecei a tentar quando eu saí de casa, quando eu casei, pela primeira vez eu saí de casa, comecei a tentar fazer essa cuca. Antes lá, não. Antes era ela, né? Ela ensinava e tal, a gente podia ajudar, mas ela não entregava o bastão, porque era ela que fazia, entendeu? Aí, quando saí de casa, comecei, quero fazer a cuca igual da mãe. E não ficava. Ou errava na farofa, ou no ponto da massa. Não ficava de jeito nenhum igual da minha mãe. Eu tinha a receita de cabeça, de tanto ela falar, eu gravei na memória, eu tenho até hoje, parece que eu estou ouvindo ela falar a receita, né? Só que eu tinha a receita, mas o processo eu não conseguia fazer direito, né? Na hora de montar. Aí se passaram anos, né? Até que eu fui cuidar dela e foi aí, morando com ela, que eu fui aprender a fazer de verdade, agora recentemente, alguns anos atrás. Eu fui para casa dela. Chegou o Natal, pronto, vou fazer as cucas. E ela tinha... Aí eu fiz e ela falou, não tá boa. Logo que a gente chegou na casa dela, pra cuidar dela. Aí fiz de novo, não tá boa, não, tá ruim. Mas nunca deixou de fazer. Não, fui persistente. Aí na casa dela, fui fazendo, fiz 3 vezes, até que na 4ª vez ela aprovou. Mesmo? Dizia que a massa não estava bem bem leve, ou então não tinha crescido o suficiente. Ela aprovou na 4ª vez. Aí, desde então, eu não errei mais no processo da cuca.